Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a gente começa agora a nossa revisão PGM Campinas, concurso organizado pela VUNESP. Constitucional, assim como é normal nas provas de procuradorias, é uma disciplina na qual são cobradas várias questões. Nosso objetivo aqui é fazer uma revisão para a prova objetiva. E para cada banca a gente tem uma metodologia diferente. Para a VUNESP, entendo que a melhor forma de você fazer uma revisão e se preparar de última hora é por meio de resolução de questões, vendo o estilo da banca e percebendo que cada prova é uma prova, claro, mas a gente se baseia pelas provas que ela já aplicou. Então, o que a gente consegue perceber? É uma banca que, em provas de procuradorias, não costuma cobrar tanto a parte relativa à teoria geral da Constituição. Grande parte da prova de constitucional, que é a disciplina que nos interessa nesse momento, você vai encontrar ou letra da Constituição, texto, questões textuais cobrando a Constituição Federal, ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mário, na minha prova veio uma questão cobrando teoria geral. Pode vir, claro, está no programa, então é possível ser cobrado, mas não é comum, não é típico. Tanto é que a gente não vai resolver questão aqui sobre teoria geral, beleza? Mas se você quiser um ponto para estudar de teoria geral, para não ficar passando em branco, o que é que eu recomendo? Poder constituinte. Quando cai poder constituinte é talvez o tópico que mais seja cobrado, apesar de ser rara a cobrança. Lembrar que município não exerce poder constituinte decorrente, o poder decorrente é o poder exercitado pelos estados. O fundamento disso está no artigo 11 do ADCT. Lembrar que município faz parte da federação, tem autonomia, ele tem sua, entre aspas, constituição, que é sua lei orgânica, mas essa lei orgânica ela não expressa um exercício de poder constituinte decorrente. Esse é um entendimento tranquilo na doutrina, a gente não vai aprofundar aqui as razões, porque não é necessário para uma prova objetiva. Então, fica essa dica aí já tem uma dica aí de teoria geral da Constituição para vocês não falarem que eu não disse nada. E vamos embora, vamos aqui resolver as questões. A gente vai resolvendo, e à medida que a gente for resolvendo, eu vou explicando, beleza? Então, aqui, ó, um tema que chove. Esse aqui cai muito, eu percebo que cai muito. Controle externo. Controle externo. Tribunal de Contas, pontualmente, claro, a atividade exercida pela Câmara Municipal. Então, olha só. Determinada Câmara de Vereadores pretende criar um órgão auxiliar para realizar o controle externo sobre as contas municipais, a ser denominado Gabinete de Controle das Contas Públicas. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a Câmara Municipal, olha só, galera, ela quer criar um órgão de controle externo das contas públicas. Esse órgão seria denominado, estou aqui lendo, Gabinete de Controle das Contas Públicas. Será que é possível essa criação? Olha só, a Constituição, lá no artigo 31, parágrafo 4º, ela veda expressamente a criação de tribunais de contas pelos municípios. E ela permite que aqueles tribunais de contas que já existiam antes de 88 continuem a existir. Então guarda essa informação. O município não pode criar tribunal de contas. É possível manter em funcionamento aqueles que existiam antes de 88. Aí vem a informação, um plus, sendo redundante, aquele plus a mais. Olha só, apesar dessa vedação, o STF entende que não há qualquer vedação que os estados criem tribunais de contas para fiscalizarem os seus municípios. Isso mesmo, aí seria um tribunal de contas não no município, a gente poderia chamar de tribunal de contas dos municípios, porque seria um ente estadual que fiscalizaria as contas dos municípios inseridos naquele estado. Isso aí não tem problema, o Supremo entende que é perfeitamente possível. Então como é que ficaria a fiscalização das contas dos municípios? Deixa eu até deixar aqui bonitinho para vocês, porque eu sei que vocês gostam do escrito, Então, como é que ficaria a fiscalização das contas dos municípios? Seria, Então, aqui, municípios. Como é que seria realizada essa fiscalização? O controle externo seria realizado pela Câmara Municipal, auxiliado por quem? Aí você pode ter três situações diferentes. Pode ser auxiliado pelo Tribunal de Contas do município. Aí eu deixo registrado que isso aqui teria que ser criado antes de 88,
Constituição Federal de 88. E se o município não tinha Tribunal de Contas, você pode ter duas situações. Essa fiscalização vai ser feita com auxílio do TCE, Tribunal de Contas do Estado, ou com auxílio do TCMs, Tribunal de Contas dos Municípios. Então, se aquele estado tem um Tribunal de Contas dos Municípios, essa fiscalização vai ser feita pelo TCMs. Vou deixar registrado aqui que esse ente é um ente estadual. É um ente estadual. Beleza? Então fica a informação. O que é que a gente consegue visualizar aqui na questão? Que, na realidade, a Câmara está querendo criar um órgão que faria, às vezes, um Tribunal de Contas, né? Seria um órgão auxiliar de controle externo. Olha, o controle externo é feito pelo Legislativo com auxílio do respectivo Tribunal de Contas. Se ele quer criar um órgão auxiliar de controle externo, na realidade ele está querendo criar um Tribunal de Contas, apesar de não chamar de Tribunal de Contas, chamar de Gabinete de Controle das Contas Públicas, mas isso pouco importa. Ele está ofendendo a vedação prevista no artigo 31, parágrafo 4º, e com isso aí a gente já consegue resolver a questão. Então, letra A. A Câmara Municipal possui autonomia para se autogerenciar de maneira que pode criar órgãos auxiliares para a realização de suas atribuições constitucionais? Não, nesse caso não. Como a gente viu aqui, a vedação está no artigo 31, parágrafo 4º. Letra B, deve submeter o projeto de lei para a criação do referido órgão? Não, esse projeto seria nitidamente inconstitucional. C, deve garantir apoio da maioria absoluta de seus membros nos termos do regimento interno para gerenciar seu funcionamento, limite de atuação. Loucura, loucura, loucura. Letra D, deve rejeitar a proposta, haja vista que é vedada a criação de órgãos de controle de órgãos de contas municipais, independentemente da nomenclatura que venha a receber. Letra D de dado é a que deve ser marcada. E letra E, deve rejeitar parcialmente a proposta, uma vez que o órgão pode ter funções de apoio, porém não deve impedir o controle pelo Tribunal de Contas Municipal, não. Como a gente viu, não é possível essa criação. Então, letra D é que a gente marca. Simbora, vamos aqui para a segunda. A respeito do regime jurídico dos tribunais de contas, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que... Então, bora para a letra A. A Câmara Municipal tem competência para rever o ato do Tribunal de Contas do Estado que nega o registro de admissão de pessoal. Galera, olha só. Não existe uma hierarquia entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas. Não existe hierarquia entre Congresso Nacional e TCU, entre Assembleia Legislativa e TCE, entre Câmara Municipal e respectivo Tribunal de Contas. Não é essa hierarquia, cada um tem suas atribuições. Quando a Constituição dá atribuição para a Câmara Municipal, como, por exemplo, julgar as contas do prefeito, a atribuição é da Câmara. Então, as contas de governo do prefeito, elas são fiscalizadas pela Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas, nesse caso, emite um parecer apenas, mas não julga. O julgamento é pela Câmara Municipal. A gente até vai tratar de uma questão envolvendo isso aqui. E quando a Constituição dá a competência para o Tribunal de Contas, essa competência é do Tribunal de Contas. Não tem que a Câmara Municipal rever uma atribuição cujo poder decisório é do próprio Tribunal de Contas. E no caso aqui, no artigo 71, inciso 3º, o exame da legalidade, né? E o registro, esse registro que é o exame da legalidade, a conformidade daquela admissão de pessoal com as normas aplicáveis, né? Claro que isso não se aplica a alguns cargos, por exemplo, cargo de provimento e comissão, o Tribunal de Contas não faz essa análise, né? Mas de maneira geral, né, tirando essas situações muito pontuais, isso aí está no artigo 71, inciso 3º da Constituição. Tirando essas situações muito pontuais, quem faz essa análise é o Tribunal de Contas. E aí não é a Câmara Municipal nem o Poder Legislativo que o valha que vai realizar essa revisão do ato do Tribunal de Contas. Pois isso é uma competência do próprio Tribunal de Contas, beleza? Então, quando fala aqui que ele tem competência para rever, a questão está errada. Essa competência é do próprio Tribunal de Contas, artigo 71, inciso 3º, que trata de Tribunal de Contas da União, mas se aplica por analogia, por simetria, melhor dizendo, aos estados e aos municípios. Letra B. Os tribunais de contas, eles têm prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, a contar da chegada do processo
a respectiva Corte de Contas. Perfeito, galera. A letra B de bola tá certinho. Isso aqui é o tema de repercussão geral 445. O artigo 71, terceiro, além de tratar do exame de legalidade dos atos de admissão de pessoal, também trata do exame de legalidade da concessão inicial dos atos de aposentadoria, reforma e pensão. Então, se tratando de aposentadoria, reforma e pensão, como é que funciona? O órgão de controle interno, o ente interno, ele concede, faz aquele exame inicial, faz a concessão inicial, e aquele ato de concessão inicial ele vai ser revisto pelo Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas ele ratifique essa legalidade de registro a esse ato. Lembrar que quando o Tribunal de Contas realiza essa análise, ele não tem que respeitar nem contraditório ampla defesa. Entendimento aí, súmula vinculante do Supremo, né? Matéria súmula vinculante 2 ou 3 do Supremo Tribunal Federal. Confiram aí. Então ele não tem que respeitar contraditório nem ampla defesa. Né? Porque se entende ali que é um ato ainda precário, e como é um ato precário, pois não passou por todos os elementos de sua formação, pois falta essa análise pelo Tribunal de Contas, ele pode ser negado esse registro, independentemente de contraditório para a defesa. Entretanto, o Tribunal de Contas tem um prazo para realizar essa análise. Esse prazo é um prazo de 5 anos, um prazo decadencial de 5 anos. E esse prazo decadencial de 5 anos começa a contar de quando? A partir da chegada do processo ao Tribunal de Contas. É o tema de repercussão geral número 445 do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a letra B de bola é a que merece ser marcada. Então, tema de repercussão geral, deixar aqui registrado para vocês. Repercussão geral 445 do Supremo Tribunal Federal. Letra C. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Isso aqui está falso, a matéria já é enfrentada no Supremo. Não é imprescritível, né? É prescritível, inclusive o Supremo tem entendimento recente que o Tribunal de Contas só pode interromper o fluxo dessa prescrição uma única vez. Então o Tribunal de Contas só pode interromper esse fluxo do prazo prescricional, que é de 5 anos, uma única vez. Letra D. O respectivo Estado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. Muito cuidado com isso aqui. Isso aqui exige que você conheça o tema de repercussão geral 642 e além do decidido, né, no final do ano passado pelo Supremo, no começo desse ano, galera, na DPF 1011. 1011. Tema de repercussão geral 642 é a DPF 1011. O que é que você precisa lembrar aqui? Olha só, a gente sabe que o Tribunal de Contas, a sua decisão tem eficácia de título executivo quando impõe multa, quando impõe ressarcimento erário. Eficácia de título executivo. Imagina o seguinte, imagina uma situação na qual, né, o Tribunal de Contas ele está analisando, imagina o Tribunal de Contas do Estado, porque aquele município não tem Tribunal de Contas. Então, Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas dos municípios, que é um ente estadual, tanto faz. Ele esteja examinando as contas de um gestor público municipal, um secretário do município, por exemplo. E ele verifica ali que há uma irregularidade. E ele determina a aplicação de multa e ressarcimento ao erário do município. Essa decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo. Então alguém vai ter que executar, alguém vai ter que estar com pedido de cumprimento dessa decisão. A quem compete a legitimidade de ingresso? O Supremo entende que há o ente público prejudicado. Então, se aquele ressarcimento, aquela multa foi aplicada a agente público municipal em razão do seu descumprimento dos deveres perante o município, quem vai executar essa multa é a advocacia pública do município, a procuradoria municipal. Então você é um procurador do município lá de Campinas e chega uma decisão do Tribunal de Contas dizendo que aquele gestor municipal ele desfalcou erário. Então foi aplicado ressarcimento erário e multa. Chega lá a certidão de julgamento. Aquela certidão, o título executivo, é a Procuradoria do município de Campinas que vai entrar com pedido de cumprimento, né, daquele título. Isso é o que diz a repercussão geral 642. Na DPF 1011, o Supremo ele complementa isso aí. Ele complementa para dizer o seguinte. Ele fala o seguinte, olha, depende. Depende de quê? Depende do
tipo de multa que é aplicada. Se se tratar de multa simples, o que é a multa simples? É a multa em razão de descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Contas. Observe que nesse caso aí, imagine o seguinte, imagine que o Tribunal de Contas fixe um prazo para apresentar um documento, realizar alguma diligência. E o gestor não cumpre esse prazo. Isso aí é um ato de descumprimento da decisão do próprio Tribunal de Contas. Então, no caso de multa simples, sendo TCE ou TCMs, que é ente estadual, mesmo no âmbito de fiscalização das contas de gestor municipal, nesse caso o prejudicado é o próprio Tribunal de Contas. E o Supremo entende que, nesse caso, quem vai executar é a Procuradoria do Estado. Perceberam? Então a gente tem que diferenciar duas situações. Primeira situação, a situação na qual a multa é aplicada em razão de prejuízo ao município ou ressarcimento ao município. Nesse caso, quem vai entrar, quem é o ente legitimado? O próprio município, por meio da sua procuradoria, por meio da sua advocacia pública municipal. Mas se for multa simples, ou seja, multa decorrente de descumprimento de ordem do próprio Tribunal de Contas, uma espécie de multa processual, a gente podia falar assim, a gente chama de multa simples. Quem é que vai entrar com cumprimento? Se for TCE ou TCMs, o Estado por meio da Procuradoria do Estado, beleza? Se liga nisso aí. Mas, Mário, se for TCM, aí não é o próprio município? Né? Se for a raridade de aquele município ter TCM, é claro que vai ser o ente municipal que vai entrar com cumprimento. Então, se liga nisso aí. Então, o respectivo Estado é legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual, agente público municipal. Não, galera. Né? Isso aqui a gente aplica a regra geral da 642, onde é o município que tem essa legitimação. Né? Não fala aqui que é multa simples, não fala nada. Trata da regra geral. A regra geral é a repercussão geral. Então não seria o Estado, seria o próprio município quem teria essa legitimidade. Letra E. O Conselho Federal da OAB, por ser autarquia federal, deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Não, o Supremo já entendeu que o Conselho Federal da OAB não presta contas ao TCU. Né? Opa. Na realidade, né, como a gente sabe, o Supremo entende que a OAB é um ente sui generis. Alguns falam de autarquia sui generis, mas não presta contas ao TCU, não faz concurso público. Enfim. Simbora. Vamos para a próxima aqui. Acerca dos tribunais de contas municipais, pode-se afirmar corretamente que, observe que a gente está pegando muito no pé do Tribunal de Contas. Se vem uma questão dessa na prova de vocês certamente vão acertar. Os tribunais de contas municipais podem ser criados mediante emenda à Constituição Estadual. Nos municípios com mais de 300 mil habitantes, essa questão é uma questão loucura, porque a gente já viu que o artigo 31, parágrafo 4º, veda a criação de Tribunal de Contas pelos municípios. Letra B. Os tribunais de contas municipais existentes na data de promulgação da Constituição deveriam ter sido extintos. Isso aqui está falso também, eles podem ser mantidos, como a gente viu. Tendo em vista a vedação constitucional expressa de criação de cortes de contas municipais. Realmente é essa vedação expressa, mas se permitiu a manutenção dos já existentes. Letra C. A Constituição da República impede que os municípios criem os seus tribunais de contas municipais. Perfeito. Mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam um órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos municípios. É aquilo que a gente viu, já conversou. Letra C do meu querido Clube Náutico Capibaribe, né? Clube Náutico Capibaribe, que responde corretamente aí, a gente já conversou sobre isso. Letra D, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 3/5 dos membros da Câmara Municipal. Errado, galera. Esse aqui é um quórum de 2/3. E bora entender isso aqui. Olha só. Quem julga as contas do chefe do executivo é o respectivo legislativo. Nesse caso, o Tribunal de Contas, ele emite mero parecer. Então, por exemplo, quem julga as contas do presidente da República? O Congresso Nacional. E o Tribunal de Contas da União, ele aprecia mediante parecer prévio, um opinativo. Quem julga as contas do governador? A Assembleia Legislativa. E o Tribunal de Contas do Estado apenas aprecia mediante... Deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui, galera, que tá estourando aqui o som, pelo que eu tô vendo.
para não estourar o ouvido de vocês. Estou falando algo demais. Então, o governador do estado, a Assembleia Legislativa e o TCE, ele apenas aprecia mediante parecer prévio. Contas do prefeito, bora para a regra geral e daqui a pouco a gente trata da exceção. Contas do prefeito, quem julga a Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas respectivo, já vimos quem é esse Tribunal de Contas respectivo, se for pré-88 já existia o Tribunal de Contas do município, caso contrário, TCE ou TCMs. Ele vai apenas elaborar parecer prévio. Entretanto, se tratando de prefeito, a Câmara Municipal apenas pode afastar a conclusão do parecer prévio pelo quórum de 2/3. Isso mesmo. Quem julga as contas do prefeito, regra geral, a gente vai ver que o Supremo ele diferencia, né? A gente tem um tema de repercussão geral 157 e tem um entendimento na DPF 982. Vamos tratar disso aqui porque isso é relevante demais para vocês. Então, de novo, vamos no que está na Constituição. Quem julga as contas do prefeito? Câmara Municipal. Tribunal de Contas, ele emite um parecer prévio. E no caso do prefeito, a Câmara Municipal só pode afastar as conclusões do parecer prévio do Tribunal de Contas pelo quórum de 2/3. Isso é o que está na Constituição. Vamos aprofundar agora. Né? Muito se discutiu se esse parecer prévio do Tribunal de Contas ele deveria ter eficácia desde a sua edição, salvo se a Câmara Municipal o rejeitasse. O Supremo vai enfrentar isso, né, no tema 157 de repercussão geral. Estou citando aqui para vocês. Olha o que ele diz aqui. Ó. O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo local, né? Ou seja, o prefeito. Sendo incabível, não é cabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. O que é isso? Né? Algumas normas municipais determinavam que se a Câmara Municipal não apreciasse, se o Tribunal de Contas não apreciasse, ou melhor dizendo, se a Câmara Municipal não apreciasse aquele parecer do Tribunal de Contas em um certo prazo, prevaleceria o parecer do Tribunal de Contas. O que é que o Supremo diz? Não, nada disso. Quem julga é a Câmara Municipal. Entenderam? Bora dar um passo a mais. Acontece que é muito comum, principalmente em município pequeno, que o prefeito acumule as funções de ordenador de despesa e de chefe de governo. Então você tem as contas de governo, que são aquelas contas que tratam, né, das políticas públicas, que tratam da aplicação geral do orçamento anual, e tem a atuação como ordenador de despesa, quando o próprio prefeito lá autoriza uma despesa, assina um empenho, coisa que normalmente o prefeito não faz, mas o município prefeito muitas vezes ele acumula essa função. Então o Supremo ele diferenciou aí com relação aos municípios e fiscalização, quando o prefeito atua, né, como chefe de governo, e a gente fala em contas de governo, e quando ele atua como ordenador de despesa, né? Então, seriam aí umas contas simples, né, que não se refere às contas de governo. E olha o que o Supremo diz aqui na DPF 982. Prefeitos, tá pequenininho, vou ler para vocês, que ordenam despesas, ou seja, quando atua como ordenador de despesa, assinando empenho, né, autorizando despesas específicas, têm o dever de prestar contas. Seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, segundo da Constituição, o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesa. Ou seja, quando se trata de analisar contas de prefeito que atuou como OD, como ordenador de despesa, essa competência para analisar essas contas não vai ser da Câmara Municipal, vai ser do Tribunal de Contas. A Câmara Municipal compete julgar as contas de governo de acordo com aquelas regras que a gente já conversou. Aí continua, item 3, que é importante. A competência dos tribunais de contas, quando atestada a irregularidade de contas da gestão prestada por prefeito ordenador de despesa, se restringe a imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação
pelas câmaras municipais. Como a gente viu, a Câmara Municipal ela vai tratar das contas de governo. Aí continua. Preservada a competência exclusiva destas, ou seja, da Câmara Municipal, para fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei da Inelegibilidade. Ou seja, quando o Tribunal de Contas ele analisa os atos de ordenador de despesa do prefeito, ele pode aplicar algumas sanções, ele pode aplicar débito, mas tudo fora da esfera eleitoral. Ele não pode determinar a inelegibilidade do prefeito, que é o que diz o artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64, que é a Lei da Inelegibilidade. Essa aplicação da penalidade de inelegibilidade fica por conta ainda da Câmara Municipal. Beleza? Se liga nisso aqui que eu conversei, que a chance disso ser cobrado em prova, galera, é altíssima, altíssima, altíssima. Beleza? E bora voltar para cá. Então já vimos que a letra D está errada, porque fala em 3/5 a 2/3. E letra E, o Tribunal de Contas deverá assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. E se não atendido, poderá sustar contratos administrativos ilegais. Não, galera. A sustação de contrato administrativo fica por conta do Poder Legislativo. No caso, Câmara Municipal. O Tribunal de Contas ele pode sustar diretamente os atos administrativos, né? Pode sustar diretamente os atos administrativos. Se tratando de contrato, ele comunica ao Legislativo, que por sua vez vai pedir, né, que o Poder Executivo, aquele que firmou o contrato, normalmente é o Executivo, adote as providências cabíveis. Se ele não adotar, a Constituição é genérica, né? O Tribunal de Contas decidirá a respeito. Mas a letra E está errada porque trata de contrato. Se fosse ato administrativo, estaria ok. Simbora, vamos continuar. Já vimos aí Tribunal de Contas, bora passar um pouquinho para outro ponto, né? Aí chegamos quase a metade aí do nosso tempo. Então a gente esgotou o Tribunal de Contas. Por que passei tanto tempo em Tribunal de Contas? Porque é um assunto que eu levo fé. A gente aqui, professor, tem que ter um pouquinho de fé naquilo que ele acha que vai ser cobrado. Eu acredito que o Tribunal de Contas é um tema que tem grande chance de ser cobrado. Por isso que eu me importei tanto, né? Isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, galera, que tá aqui no negócio de foco. Então não estou conseguindo. Agora foi. Estava tocando aqui meu computador, já tirei aqui. Simbora. Então é aquilo que eu acredito que pode ser cobrado, por isso que a gente passou tanto tempo, investiu tanto tempo nesse ponto aí. Vamos continuar aqui sobre outro tema importante, que é repartição de competências. Determinado município pretende criar regras sobre trânsito, com implantação de rodízio de automóveis e estacionamento de veículos nas vias públicas. Então, rodízio de automóvel e estacionamento de veículos em vias públicas. Considerando a Constituição Federal, é correto afirmar que a medida aqui é uma espécie de pegadinha. Porque, olha só, artigo 22 da Constituição. Legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Então, quando você fala trânsito e transporte, você lembra logo do quê? Competência da União para legislar sobre o assunto. Tem que ter uma lei nacional que trate disso. Mas observe que aqui no caso se trata de questão muito peculiar. Estabelecer rodízio de automóvel em via pública. Regulamentar quais áreas nas quais é possível estacionar. Já pensou se a União fosse tratar de cada uma dessas situações? Pessoal, cada município tem sua realidade. Então, por óbvio, isso aí é assunto de interesse local. E como é assunto de interesse local, a matéria é de competência do próprio município. Então não esquece, legislar sobre trânsito e transporte, competência privativa da União, artigo 22. Mas quando é assunto de interesse local, como estabelecer a implantação de rodízio de automóvel, ou regulamentar ali estacionamento de veículo em via pública, aí é assunto de interesse local, passa a ser competência do município. Cuidado, né? O Supremo entende que não é possível norma estadual ou municipal vedar a cobrança de estacionamento em área privada. Aí é outra coisa. Então, uma lei estadual, uma lei do município que diga o seguinte, olha, né, os shopping centers ou uma pessoa que tem uma área privada não pode cobrar por estacionamento. Aí não, né? Até porque seria legislar sobre direito civil, que é o Instituto da Propriedade, direito da propriedade. E a matéria seria de competência da União, se você entender que isso seria materialmente constitucional. Mas já logo no âmbito da regra de competência, você afasta a competência do município e do estado para tratar do assunto. Aqui não, aqui é nitidamente assunto de interesse local. Então, olha só. Então, essa lei viola a competência legislativa da União sobre trânsito e transporte, razão pela qual o município não pode legislar sobre o assunto.
Realmente, legislar sobre trânsito e transporte é competência da União, mas aqui o município pode porque é interesse local. B. Versa sobre a competência legislativa da União sobre trânsito e transporte, porém é permitido ao município suplementá-la. Nesse caso não, galera. Realmente o município ele pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Está lá no artigo 30 da Constituição. Mas no ponto específico, a competência do próprio município, como a gente já viu. Estou falando um pouquinho rápido, hein, galera? Mas é a vontade de passar muita informação para vocês no curto espaço de tempo. Condensar ao máximo nossa aula. C. Viola a competência legislativa da União sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes, razão pela qual o município não pode legislar sobre o assunto, também está nitidamente falso. Viola a competência residual dos estados, razão pela qual o município não pode legislar sobre o assunto. Realmente o estado tem competência residual. Quando a matéria não é de competência de ninguém, é do estado. Mas nesse caso, é interesse local, é do município. E letra E, que deve ser a correta, versa sobre a competência legislativa dos municípios para tratar de assuntos de interesse local. Letra E é a que a gente deve marcar. Simbora, vamos para a quarta questão. Proprietário de solo urbano não edificado, localizado em área urbana, deixou de utilizá-lo há anos, de modo que não foi atendida a sua função social. A esse respeito, considerando a Constituição Federal, é correto afirmar que chance grande de cair uma questão dessa na prova para vocês, artigo 182 da Constituição Federal. Vamos entender aqui. Quando você vai no artigo 5º, a Constituição trata da desapropriação, que é possível desapropriar, né? Utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, sendo assegurada a prévia e justa indenização em dinheiro. Essa é a regra. Entretanto, a Constituição pode estabelecer exceções para que haja o pagamento da indenização em dinheiro. A gente tem situações nas quais sequer há indenização. Ocorre a desapropriação sem indenização, como, por exemplo, na desapropriação confiscatória, desapropriação expropriatória, quando naquela gleba de terra há trabalho escravo ou redução à situação análoga de escravo, ou quando há plantio de plantas entorpecentes ilegais. Então, nesse caso, se perde aquela terra e não se recebe nada em troca, não vai ter qualquer indenização. Então, é a chamada desapropriação confiscatória. Há situações nas quais ocorre a desapropriação, mas o pagamento não é feito em dinheiro, é feito em títulos, como, por exemplo, quando a área rural ela não atende à sua função social. A União poderá promover a desapropriação para fins de reforma agrária. E, nesse caso, o pagamento da indenização não vai ser em dinheiro, vai ser em TDA, títulos da dívida agrária. Um outro exemplo é a questão aqui que pergunta para a gente. É quando a propriedade urbana não atende à sua função social. Vamos chegar lá. Antes disso, lembra que a requisição administrativa não é desapropriação, porque na requisição administrativa, o proprietário perde apenas de modo temporário o direito de uso sobre o bem. No caso de iminente perigo público, então é necessário ali utilizar aquela propriedade privada. Então, nesse caso aí, se perde de maneira temporária o direito de fruição do bem. Após a utilização, é devolvido o bem ao proprietário. Tanto é que, nesse caso, só vai haver indenização se houver dano ao bem. Se não houver dano ao bem, se recebe de volta e está tudo certo. Então, requisição administrativa nem sempre tem indenização, só quando houver dano e não é desapropriação. Então, no caso aqui, a gente tem a chamada desapropriação, alguns chamam de desapropriação sancionatória do solo urbano pelo município. O que acontece? Todo município que tenha mais de 20 mil habitantes, ele tem que ter o chamado plano diretor. Está lá no artigo 182 da Constituição, plano diretor. Esse plano diretor, ele nada mais é que uma lei municipal que vai tratar ali da ocupação do solo urbano, como aquilo vai ser tratado, como aquilo vai ser regulado. Se o proprietário ele atende às diretrizes fixadas no plano diretor, aquela área urbana atende a sua função social. Se o proprietário não atende aquelas diretrizes, aquela propriedade urbana ela deixa de atender a função social. E aí o município vai poder, de maneira sucessiva, adotar algumas medidas. Primeira medida, a notificação ao proprietário, para que ele ocupe, para que ele parcele, para que ele utilize aquele bem, aquele imóvel. Se o proprietário nada faz,
o município ele pode passar para o segundo estágio, que é o estabelecimento do IPTU progressivo no tempo. Então, ano a ano, ele vai majorar a alíquota de IPTU incidente sobre aquele imóvel. Se não adiantar, ele pode passar para a terceira etapa, que é a desapropriação. E nesse caso, o bem vai ser desapropriado e o pagamento da indenização será por títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, resgatáveis em parcelas, né, em até 10 anos. E claro aí que vai incidir correção monetária, vai incidir juros legais, mas não vai ser pagamento em dinheiro. O pagamento será por meio de títulos da dívida pública, beleza? Com base nisso que a gente conversou, vamos responder a questão. Então, olha só, o que é que está dizendo aqui? É um proprietário de solo urbano não edificado, localizado em área urbana, e a propriedade não atendeu à função social, ou seja, não respeitou as diretrizes fixadas no plano diretor. Lembrar que esse plano diretor é obrigatório para municípios que tenham mais que 20 mil habitantes, não é eleitores, é habitantes, hein? Então cuidado com isso aí. Artigo 182 da Constituição Federal. Então, é correto afirmar. O que é que pode ser feito aí? O Estado pode determinar sucessivamente. Não é o Estado, galera. Para adotar essa determinação sucessiva e chegar à desapropriação, não é o Estado, é o município. Apenas. Né? O Estado até pode desapropriar, mas tem que pagar em dinheiro. Para chegar a essa desapropriação, sanção, por meio de pagamento de TDP, título da dívida pública, tem que ser o município. Assim como desapropriação para reforma agrária, só quem pode fazer é a União. Então, o Estado pode determinar sucessivamente o parcelamento e edificação compulsórios impostos sobre propriedade territorial urbana progressiva no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas assegurado o valor real da indenização e juros legais. Estaria tudo perfeito se não fosse escrito aqui Estado, né? Porque é município. Letra B. O município pode determinar sucessivamente. Então, bora aqui, ó. Incidência de imposto sobre propriedade territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Tá errado por quê, galera? Porque faltou uma etapa anterior, que é a notificação para aproveitamento do solo urbano, né? Então já passou direto aí para o IPTU progressivo. O município pode determinar alternativamente parcelamento e edificação compulsórios, imposto sobre propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. E aí, tá certo isso aqui? Cuidado com isso aqui. Isso aqui é para pegar o candidato apressado. Para pegar o candidato apressado. Tá quase tudo certo, pessoal, mas tem um detalhezinho aí que deixa a questão errada. O que é que tá deixando a questão errada? O alternativamente. Não é uma coisa ou outra, pessoal. É sucessivamente. É uma coisa, depois outra, depois outra. Perceberam? Então o município não pode escolher agora não, agora eu quero a desapropriação, agora eu só quero o IPTU. Não. Ele tem que adotar medidas em sequência. Parcelamento e edificação compulsória, que é a notificação, IPTU progressivo e só depois a desapropriação. Por isso que a gente tem que ler as questões com calma, né, mesmo estando cansado, né, para não deixar passar uma questão dessa, que é você conhecer a Constituição, é uma questão fácil, mas que exige um pouco de atenção. D. O município pode determinar sucessivamente. Vamos lá. Se agora vai. Parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate em até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Perfeito, é o que diz o artigo 182 da Constituição Federal e seus parágrafos, né? Então, letra D de dado é a que a gente vai assinalar como correta. E letra E.
A União pode determinar sucessivamente. Já está errado aqui, galera. O parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo e desapropriação mediante pagamento da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado com prazo de resgate até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Perfeito. Mas o errado aqui foi que tu falou em União. Ou seja, se você soubesse que era município, pessoal, você já eliminava 3 das 5 alternativas. Então, questão bem tranquila aí, porém importante. Quinta questão. Acerca da criação de municípios, pode-se corretamente afirmar que artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, que trata do procedimento de criação de município. Lembrar que para criar município, criar, extinguir, fundir, fazer a cisão, subdivisão, etc., quer mexer na área geográfica do município, você tem que ter uma lei complementar federal que define o período dentro do qual isso pode acontecer. O Supremo entende que o artigo 18, parágrafo 4º é uma norma de eficácia limitada. Significa o quê? Que enquanto não houver essa lei complementar federal, e não há até hoje, não é possível mexer ali na área do município, criar município, extinguir município, fundir município. Eu não estou falando de distrito, hein? Distrito pode, não tem problema. O município pode criar seus distritos observada a legislação estadual, está lá no artigo 30. É isso que a gente está falando. O distrito é uma área do município. Mas se você quiser ter uma área do município para criar outro município, quiser ter um pouquinho de área de cada município para formar um novo município, enfim, né? Nesse caso aí, artigo 18, parágrafo 4º, tem que ter uma lei complementar federal que defina o período de criação. Não há essa lei complementar federal definidora do período de criação. Em razão disso, não é possível atualmente criar municípios no Brasil. Então tem que ter essa lei complementar federal que defina o período de criação. Tem que ter estudos prévios de viabilidade publicados, realizados e publicados na forma de lei, também uma lei federal. Tem que ter um plebiscito no qual será ouvida a população diretamente, a população dos municípios envolvidos, melhor dizendo. Então se faz um plebiscito onde será ouvida a população dos municípios envolvidos e ao final poderia ser criado por meio de lei ordinária estadual. Então a lei estadual seria suficiente se houvesse essas leis que regulassem, né, a realização dos estudos, o período de criação. Como não há, não é possível criar. Lembre sempre que, apesar disso, muitos municípios foram criados por lei estadual. E aí o Congresso Nacional editou a emenda constitucional, a emenda 57 de 2008, é uma emenda antiga, mas é importante lembrar dela, que convalidou os municípios que foram criados até 31 de dezembro de 2006. Então, municípios que foram criados, né, até 31 de dezembro de 2006, mesmo sem a exigência dessa lei complementar federal, mesmo sem a existência dessa lei complementar federal, tiveram sua criação convalidada, né? A emenda 57, ela criou lá o artigo 96 do ADCT. Então, aqueles que foram criados entre a emenda constitucional 15 de 96, que passou a exigir essa lei complementar federal. O texto original da Constituição não exigia, a emenda 15 passou a exigir. Né? Então, aqueles que foram criados entre a emenda 15 até 31 de dezembro de 2006, eles foram convalidados, desde que respeitada a legislação estadual para sua criação, e aí vem o entendimento do Supremo, e desde que tenha sido realizado o plebiscito. Então, criou o município nesse período aí, até 31 de dezembro de 2006, mas não foi feito plebiscito, ainda assim será inconstitucional. Isso aí é inviável de convalidação. A partir de 31 de dezembro de 2006 é possível criar? Não, galera. A emenda 57 veio para resolver uma situação ali emergencial, uma situação meio complicada que se estabeleceu na época, mas não é possível criar. Então não é possível fazer criação de novos municípios atualmente. Então, letra A, para a criação de municípios basta a edição de lei estadual. Obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e consulta prévia mediante plebiscito das populações diretamente interessadas, a gente viu que não. Tem que ter a lei complementar federal aí. Como providência prévia à criação de município, deve-se editar a lei complementar estadual. Não é estadual, é federal. Realizar estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei, perfeito. Bem como edição de lei ordinária federal ratificando a proposta de criação de município. Não, galera, município é criado por lei estadual,
não é por lei federal. Então, letra B está errada. Letra C. A consulta prévia, mediante referendo da população interessada, já está errado, que no referendo é plebiscito. Pode ser dispensada se a proposta de criação do município decorrer de iniciativa popular, bem como houver estudo de viabilidade municipal. Loucura, 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 nada disso existe. Letra D. Tendo em vista a não edição da lei complementar prevista na Constituição Federal, os estados estão impedidos de iniciar novos processos de emancipação municipal, sendo inconstitucionais as leis estaduais que permitam a criação de novos municípios. Letra D de dado é que responde corretamente a questão. E letra E, tendo em vista o princípio da autonomia dos entes federativos, a lei federal não é requisito para a criação de novos municípios, desde que realizado estudo de viabilidade municipal, autorização legislativa estadual e referendo à população interessada. Não, galera, não é referendo. E tem que ter, né, essa lei complementar federal definindo o período de criação, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, letra D de dado, é que responde corretamente. Considerando as espécies de intervenção federal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Com relação à intervenção, galera. Aqui o tempo da gente é muito curto, então ideias muito rápidas. O que é que você tem que lembrar? Primeiro, a intervenção é sempre uma medida excepcional e temporária. As possibilidades de decretar intervenção estão nos artigos 34 e 35 da Constituição, é necessária a leitura deles. Artigo 34 trata da intervenção da União. Intervenção da União nos estados e intervenção da União no Distrito Federal. Artigo 35 trata da intervenção dos estados em seus municípios ou da União em município localizado em território federal. Então, a primeira regrinha é essa, sempre a medida excepcional e temporária. Segunda regra, ela é sempre decretada pelo chefe do executivo. Intervenção federal nos estados, intervenção federal no Distrito Federal, intervenção federal nos municípios localizados em território federal, presidente da República. Intervenção estadual em município, governador do estado. Terceira regra, a intervenção sempre se dá do ente mais abrangente para o ente menos abrangente. Diretamente menos abrangente. Então, a União intervém em quem? Nos estados e no Distrito Federal. A União não pode intervir em município localizado em estado, galera. A União só pode intervir em município localizado em território federal. Como a gente não tem nenhum território federal hoje em dia, a União não pode intervir em qualquer município. E os estados, por sua vez, só intervêm em seus próprios municípios. Distrito Federal não intervém em ninguém. Por quê? Porque ele não pode ser dividido em municípios. Beleza? E próxima regra. Não há necessidade de autorização do Legislativo para a decretação da intervenção. O controle político feito pelo Legislativo, nas hipóteses em que há esse controle, é sempre posterior, nunca é prévio. Então fica aí informações básicas que com elas vocês conseguem resolver muitas questões, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais resolvendo essa questão aqui, nossa questão de número 6. Olha só. No caso de intervenção federal provocada, o que é intervenção federal provocada? É aquela na qual o presidente da República tem que ser solicitado ou requisitado para fazer a intervenção. Ele não pode fazer de ofício. No caso de intervenção provocada por solicitação, a solicitação, galera, ela não vincula o chefe do executivo. A requisição vincula. Então, a intervenção provocada pode ser por solicitação e requisição. Na solicitação, ele não está vinculado, na requisição, ele está. Quando de sua ocorrência, o chefe do Poder Executivo tem a obrigatoriedade de sua decretação, não havendo discricionariedade nessa hipótese. Não, galera, como a gente viu aqui, a intervenção provocada por via de solicitação, ela não vincula o chefe do Executivo. Então, é falsa. Letra B. A intervenção para garantir o livre exercício dos poderes nas unidades da federação se constitui uma hipótese de intervenção espontânea, em que o chefe do executivo, com base na sua discricionariedade, deve agir de ofício. Falso, galera. A intervenção espontânea, de fato, ele age de ofício. Mas essa intervenção espontânea para garantir o livre exercício dos poderes, essa intervenção, melhor dizendo, para garantir o livre exercício dos poderes, ela não é espontânea, ela é provocada.
vai ser provocada por solicitação, se a ofensa, né, se a coação for sofrida pelo poder executivo ou legislativo, e vai ser provocada por via de requisição. A requisição vincula o chefe do executivo, se a coação for sofrida pelo poder judiciário. E quem vai requisitar o chefe do poder executivo, nesse caso, é o Supremo Tribunal Federal, é o STF. Beleza? Quem decreta é o chefe do executivo, mas quem requisita, se coação for sofrida pelo poder judiciário estadual, quem requisita é o STF. Se for pelo executivo legislativo estadual, quem solicita vai ser o respectivo legislativo, o respectivo executivo, e no caso da solicitação, o chefe do executivo não estará vinculado. C. A intervenção para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial dependerá de análise e aprovação do Congresso Nacional, que constitui o denominado controle político. Não, galera, como a gente viu, não depende, porque o controle político, quando há, é sempre o controle posterior. D. Quando a intervenção tiver por objeto assegurar a observância, entre outros, do princípio constitucional da autonomia municipal, ela dependerá de provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República. Perfeito, letra D. Né? O artigo 34, inciso 7º da Constituição, traz os chamados princípios constitucionais sensíveis. Traz os princípios sensíveis. Quando a ofensa a um princípio sensível, ou seja, ofensa aos princípios lá do 34, inciso 7º, dentre eles a autonomia municipal, como é que vai se dar a intervenção? Nesse caso, o Procurador-Geral da República, ele vai ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal a chamada representação interventiva. A representação interventiva. E o Supremo vai julgar essa representação interventiva. Se o Supremo julgar essa representação interventiva procedente, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição ao presidente da República. É assim que funciona. Então, o que é que está dizendo aqui? Quando ocorrer intervenção por objeto de assegurar a observância, entre outros, do princípio constitucional da autonomia municipal, é um princípio sensível, ela dependerá de provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República. Perfeito, é isso aí. E letra E, se o Poder Judiciário estiver sofrendo coação, a requisição para que ocorra a intervenção federal deve vir do Superior Tribunal de Justiça, após provimento de representação pelo Procurador-Geral da República. Dois erros, galera. Primeiro, que no caso a requisição vai ser do STF, e nesse caso não há necessidade de representação do Procurador-Geral da República. Beleza? Intervenção é um tema que pode ser cobrado, hein, galera? E aqui a gente realmente não tem tempo. O tempo da gente já quase estourou, mas eu quero ainda resolver algumas questões com vocês. Eu recomendo que vocês leiam os artigos 34, 35 e 36 da Constituição Federal, que tratam de intervenção. Vamos aqui para a 7ª questão. Estamos no finalzinho. O prefeito municipal recebeu um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. E ao analisar o projeto, junto com a sua assessoria, entendeu que uma parte do projeto seria inconstitucional. Parte do projeto seria inconstitucional. O prefeito, então, consulta a Procuradoria do município para saber se poderia vetar parcialmente o referido projeto. Nessa situação hipotética, a Procuradoria Municipal poderia corretamente responder ao chefe do Executivo que: processo legislativo. Lembrar que a Constituição trata do processo legislativo federal e o Supremo entende que as regras básicas do processo legislativo federal, elas são de reprodução obrigatória para estados e para municípios. Você encontra a resposta disso aqui, do que a questão está perguntando, no artigo 66. O prefeito recebe um projeto, entende que parte dele é inconstitucional. Será que ele pode vetar apenas essa parte? Olha só, vamos lembrar aqui. O veto, quanto às suas razões,
Quanto à sua motivação, ele pode ser um veto político ou um veto jurídico. O veto político se dá por razões de conveniência e oportunidade. O veto jurídico se dá por razões de inconstitucionalidade, que é o caso aqui. Ele está perguntando se ele poderia colocar um veto jurídico aí. Vamos lá para a segunda parte. Quanto à sua extensão, o veto pode ser total ou parcial. O veto total veta todo o projeto. O veto parcial veta apenas parte dele. Então ele pode vetar parcialmente. Com relação ao veto parcial, lembre que o veto, apesar de parcial, tem que abranger todo o texto do artigo, do inciso, da alínea ou do parágrafo. O veto parcial ele não pode atingir apenas uma palavra ou uma expressão. Segundo ponto, se ele vetou parcialmente, significa que ele sancionou também parcialmente. Aquilo que for sancionado segue o jogo, vai para a promulgação e publicação, não fica esperando a parte vetada não. A parte que foi vetada vai ser apreciada pelo respectivo legislativo, que pode manter o veto. Se ele mantiver o veto, o projeto naquele ponto está superado, está rejeitado, está arquivado, ou ele pode afastar o veto, superar o veto. Se ele superou o veto, aquela parte que teria sido vetada, ela tem-se como aprovada e vai seguir para promulgação e publicação. Por isso que o veto ele é relativo ou superável, porque o legislativo pode afastar esse veto. Então, bora lá. Então, ele quer vetar parcialmente. Então, o que é que a Procuradoria deveria responder? O projeto deve ser sancionado ou vetado totalmente, não sendo possível proceder um ou outro de forma parcial. Falso, galera. Ele pode vetar parcialmente ou vetar totalmente. B. É possível vetar parcialmente o projeto. Perfeito. Mas a parte não vetada deve aguardar a apreciação da Câmara Municipal sobre o veto parcial antes de ser promulgada. Falso, galera. A parte que foi sancionada, a que não foi vetada, segue para promulgação e publicação. C. É possível vetar parcialmente o projeto. Perfeito. Sendo que a parte não vetada deve seguir para a fase de promulgação, mesmo antes da apreciação legislativa do veto parcial. Perfeito, letra C do meu querido, amado, sempre lembrado Clube Náutico Capibaribe, que responde corretamente. Letra D. O prefeito poderá vetar o projeto, e nessa hipótese terá a opção de enviar a parte não vetada para promulgação, ou aguardar a apreciação do veto parcial, para depois enviar o projeto integral para ser promulgado. Não, galera, não é essa opção. A parte vetada segue para o legislativo, a parte sancionada segue para promulgação e publicação. E letra E, na hipótese de veto parcial, que é admitido, a parte não vetada não poderá ser promulgada, salvo se a parte vetada for rejeitada pelo veto político, o qual, galera, não vou nem acabar de ler isso aqui, aí é loucura, 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 loucura total. Então lembra aí, né, com relação à sanção e o veto, lembrar que o veto é sempre expresso, hein? O veto tem que ser sempre expresso e motivado. Por quê? Porque o silêncio no prazo de 15 dias importa em sanção. Oitava questão. Assinale a alternativa correta a respeito da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar material não protege o parlamentar dentro do plenário contra eventuais indenizações por dano material e dano moral. Olha só, galera. Imunidades parlamentares. Artigo 53. Você vai encontrar as regras aqui com relação a deputados federais e senadores, que se aplicam por simetria a deputados estaduais. E com relação a vereadores, a gente tem regra própria. Artigo 29, inciso 8º da Constituição. A imunidade parlamentar, a imunidade material dos parlamentares, também conhecida como inviolabilidade, abrange o quê? Opiniões, palavras e votos proferidos em razão do mandato. O parlamentar, o deputado federal, o senador e também o deputado estadual, ele fica protegido no âmbito penal e no âmbito civil. Se ele cometer excesso, ele pode responder internamente no legislativo por quebra de decoro parlamentar. Mas fica protegido no âmbito civil, não vai responder por dano moral ou material, muito menos o ente público respectivo vai responder, né? O município também não responde, se for dentro das prerrogativas parlamentares, né? Para vereador a gente vai ver que é um pouquinho diferente.
Né? Por exemplo, o Estado não vai responder se for um deputado estadual, a União não vai responder se for um deputado federal ou senador. Né? E abrange, inclusive, aquilo que é proferido, claro, dentro do ambiente do legislativo, principalmente, né? O que está dentro do ambiente do legislativo vai ter uma presunção muito forte de que foi proferido em razão do mandato. Não há limitação territorial, não, hein, galera? Pode ser dentro ou fora do recinto do legislativo, do parlamento. Sendo que o que é proferido dentro do parlamento, você vai ter uma presunção robusta de que o foi em razão do mandato. Fora do parlamento, está essa presunção, mas é uma presunção mais flexível. E não há limitação territorial, pode ser em qualquer estado da federação. Para vereadores é diferente. Para vereadores se exige artigo 29, inciso 8º. A Constituição diz que ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos em razão do mandato e na circunscrição do município. Então, além de se exigir que o vereador profira em razão do seu mandato, se exige também que aquilo seja proferido dentro do município. Se ele profere em outro município, ele não estará protegido. Então, o vereador profere uma opinião, palavra e voto em razão do seu mandato dentro do município de Campinas. E é um vereador de Campinas, ele vai estar protegido. Mas se ele profere em outro município, qualquer que seja ele já não estará protegido por essa imunidade, beleza? Então, cuidado com isso aí. Então, quando fala que não protege, tá errado. Letra B. O nexo funcional na conduta do parlamentar é prescindível, ou seja, dispensável, para reconhecer a sua imunidade em face de terceiros. Falso, galera. É imprescindível, na realidade. Tem que ser proferido em razão do mandato. A inviolabilidade penal parlamentar alcança o suplente e o deputado, o senador licenciado não, galera. Se exige que esteja no exercício do mandato. Então, se está licenciado, não há a proteção. D. A respectiva Casa Legislativa pode sustar o andamento da ação penal contra o parlamentar quando vislumbrar ofensa à sua independência funcional. Perfeito, galera. Letra D de dado. Isso aqui se aplica a senadores, a deputados federais e a deputados estaduais. Não há previsão dessa imunidade para vereadores, hein? Então, olha só. Lembrar que senadores, deputados federais e deputados estaduais só podem ser presos em razão de flagrante, só podem ser presos em razão de flagrante de crime inafiançável. Lembra logo disso. E ainda assim, se forem presos em flagrante de crime inafiançável, né, a casa a qual pertence o parlamentar deve ser comunicada da prisão para que decida sobre a sua manutenção. Outro ponto importante é que se o parlamentar comete um crime após a sua diplomação e ele está sendo processado, a casa a qual pertence o parlamentar poderá determinar o quê? A sustação do andamento dessa ação penal. Então, né, não, se ele já foi condenado, não pode sustar a condenação. Mas enquanto estiver tramitando a ação penal, a casa a qual pertence o parlamentar pode determinar a suspensão dessa ação penal, né, justamente para preservar a independência do parlamentar, para evitar que aquele processamento não ocorra apenas em razão de perseguição ao parlamentar. Né? Então, há essa prerrogativa aí que a Constituição confere. E letra E, os vereadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Está errado por quê? Porque tem que ser na circunscrição do município, artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Vamos aqui para a próxima. No tocante às regras referentes à substituição e sucessão da chefia do Executivo Municipal, substituição e sucessão do prefeito, né? Na hipótese de dupla vacância do cargo, conforme entendimento do Supremo, é correto afirmar que, certamente o que a questão vai perguntar aqui, é se a regra aplicável para presidente da República e vice também é aplicável para os prefeitos. Quando vem isso aqui é sempre desse jeito. Com relação a prefeito e a presidente, melhor dizendo, e vice-presidente, a questão está no artigo 81 da Constituição. Se a dupla vacância, quando eu falo vacância, é afastamento definitivo. Presidente sofreu impeachment, vice-presidente assumiu e faleceu. Dupla vacância. O que é que vai acontecer? Né? O presidente da Câmara assume temporariamente e vão ser realizadas novas eleições.
O sucessor tem que ser eleito. Como é que serão realizadas essas eleições? Se a dupla vacância ocorrer no primeiro biênio, novas eleições diretas no prazo de 90 dias. O povo vai escolher novamente presidente e vice no prazo de 90 dias contados da última vacância. Se for no último biênio, eleições indiretas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Então observe que a gente tem uma previsão ainda de eleição indireta trazida pelo Poder Constituinte originário. Quando é que ocorre essa eleição indireta pelo Congresso? Quando houver dupla vacância dos cargos de presidente e vice no último biênio de mandato. Lembrar que em ambas as hipóteses, seja no primeiro biênio, seja no segundo biênio, tem que ter eleição. Se for no primeiro biênio, diretas. No segundo biênio, indiretas. Em ambas as hipóteses também, o sucessor ele só será chamado para completar o mandato do antecessor. Então não vai ter um novo mandato de 4 anos. É o chamado mandato tampão. Então se restam 3 anos, mandato de 3 anos. Se resta 1 ano e meio, mandato de 1 ano e meio e assim por diante. Supremo entende que essa regra aqui não é de reprodução obrigatória para estados e municípios. Os estados e municípios podem estabelecer regras próprias com relação a esse prazo, primeiro biênio, segundo biênio. Entretanto, é essencial que haja nova eleição. Não se pode determinar, por exemplo, que alguém vai substituir de maneira definitiva sem que haja nova eleição. É essencial que ocorram novas eleições. Apenas pode-se estabelecer prazos diferentes. Então, letra A, né, é correto afirmar que está tratando de chefia do Executivo Municipal. Não precisam seguir um modelo federal, tendo em vista que essa matéria diz respeito à autonomia municipal. Perfeito, letra A é a que deve ser marcada. Inclusive, galera, essa lei que vai fixar o modo como será realizada essa eleição indireta tem que ser uma lei fixada pelo próprio ente. Então imagine que o município diga, né, não é o caso de Campinas não, Campinas ela trata da questão um pouquinho diferente, está lá no artigo 69 da Lei Orgânica de Campinas. Mas enfim, imagine que o município diga, olha, se for no último biênio, eleições indiretas, na forma da lei, pela Câmara Municipal, a legislação que vai cuidar dessa eleição indireta, que vai regulamentar essa eleição indireta, é uma legislação do próprio município. Mas, Mário, direito eleitoral é matéria de competência da União, mas nesse caso o Supremo entende que é matéria de respeito à autonomia do próprio município, por isso que essa lei que vai regular essa eleição indireta muito pontual será uma lei do próprio município. Claro que quem for se candidatar tem que respeitar as condições da elegibilidade, tem que respeitar as regras de inelegibilidade, enfim, né? Mas o procedimento ali da eleição pode ser fixado pelo próprio município. Letra B. Deve seguir o modelo federal pelo princípio da simetria. Para as hipóteses de vacância de perimento, como a gente viu, não, galera, né? Tendo a vacância, o município vai poder regular o tema. Devem seguir o modelo federal pelo princípio da simetria apenas para hipótese de vacância. Não tem que seguir o modelo federal, como a gente viu aqui. O município ele tem autonomia. Os municípios não possuem qualquer autonomia sobre o tema, falso. Devem seguir o modelo estadual estabelecido na Constituição do Estado para a chefia do Executivo Estadual, também falso, galera. O município tem competência para tratar do tema. 10ª questão, né? Uma questãozinha de controle que não pode faltar uma questão de controle para a gente. Considere a hipótese em que estejam tramitando simultaneamente 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma no Tribunal de Justiça e outra no Supremo Tribunal Federal contra a mesma lei ou ato normativo estadual. Lesiva à norma de reprodução obrigatória. Nesse caso, se o STF declarar constitucionalidade da lei ou do ato normativo estadual perante a Constituição Federal, é correto afirmar que a ação que tramita no TJ, o que é que vai acontecer com ela? Então, rapidamente aqui, né? Lembrar rapidamente de controle. Com relação a município, controle concentrado junto ao STF, importante lembrar sempre da DPF. Né? A ação de controle concentrado que permite a impugnação de normas municipais diretamente perante o Supremo Tribunal Federal é a ADPF. Lembrar que a DPF é guiada pelo princípio da subsidiariedade. Só se utiliza a DPF se não houver um outro meio eficaz para sanar a lesão ao preceito fundamental. No âmbito do controle concentrado estadual, o que é importante lembrar? Que a competência do Tribunal de Justiça, controle concentrado estadual, o parâmetro será a Constituição Estadual
inclusive as normas de reprodução obrigatória. E qual vai ser o objeto da ação de controle concentrado perante o TJ local? Normas estaduais e normas municipais. Então, o direito municipal pode ser impugnado no controle concentrado via ADIM estadual, representação de inconstitucionalidade estadual a ser julgada pelo TJ. Lembra ainda que quando o TJ julga um ADIM estadual, como regra, essa decisão só enfrenta embargos de declaração. Essa é a regra. Entretanto, se esse acordo do TJ que julga um ADIM estadual fere uma norma de reprodução obrigatória, será cabível também recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E finalmente chegar na situação aqui da questão. Duas ADIMs tramitando simultaneamente, uma no Supremo Tribunal Federal e outra no Tribunal de Justiça, impugnando a mesma norma, uma norma estadual. O que é que vai acontecer? O Supremo entende o seguinte, que nesse caso deve-se suspender a tramitação da ADIM que tramita perante o TJ. Suspende a tramitação da ADIM do TJ. E se aguarda o Supremo julgar a sua ADIM. Se o Supremo julgar a sua ADIM procedente, ele declara a norma inconstitucional e essa norma sai da ordem jurídica. Como consequência, a ADIM que tramita no TJ perde o seu objeto. Se, porém, o Supremo julga sua ADIM improcedente, significa o quê? Que ele declarou a norma constitucional. O TJ agora vai poder julgar a sua ADIM, sendo que ele só vai poder julgar a sua ADIM tendo como objeto normas próprias da Constituição Estadual. Por quê? Porque aquelas normas da Constituição Federal já foram apreciadas pelo Supremo quando do julgamento da ADIM perante o Supremo. O Supremo enfrentou perante a Constituição Federal. O TJ vai agora enfrentar perante normas próprias da Constituição Estadual, ou seja, por um parâmetro diferente, beleza? Aí o TJ pode analisar e pode falar que a norma é constitucional perante a Constituição Estadual ou ela é inconstitucional. Claro que ele não vai poder reenfrentar aquele parâmetro que já foi utilizado pelo STF. Revisão rapidíssima, galera. Acho que eu nunca fiz uma revisão de controle tão rapidamente na minha vida. Então, olha só. Supremo, ele julga a sua ADIM e declara constitucionalidade. O que é que vai acontecer com a ADIM que tramita perante o TJ? Deverá ser declarada extinta. Falso, galera. Sem julgamento de mérito com fundamento na perda superveniente do direito de se agir ante o julgamento primeiro da Suprema Corte Federal. Seria assim se o Supremo tivesse declarado a sua lei inconstitucional, né? Mas ele declarou constitucional. B. Poderá prosseguir para julgamento, tendo o TJ competência e poder para declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, independentemente do fundamento. Não, galera. Ele vai ter que julgar por fundamento diverso. Então, tá falso. C. Deverá seguir o entendimento do STF, que tem caráter vinculante, e efeito erga omnes, deve declarar a constitucionalidade da norma. Sem dúvida, galera, a decisão do Supremo aqui tem caráter vinculante e efeito erga omnes. Tanto é que o TJ vai poder julgar, mas por parâmetro diverso. Será automaticamente extinta em razão da eficácia vinculante da decisão do STF, que deve prevalecer sobre a eventual decisão do TJ. Como a gente viu que não, porque ele pode julgar por um parâmetro diverso, e letra E, que deve ser a correta, poderá prosseguir para julgamento, e o TJ poderá pronunciar a inconstitucionalidade da norma, tendo em vista a carta estadual, mas por fundamento distinto daquele utilizado pela Suprema Corte. Letra E responde corretamente a nossa questão. Estamos no finalzinho, pessoal. Já estamos aqui. Quanto tempo? Estamos agora com meia hora, né? Então tá bom demais. Meia horinha para a gente ter 1 hora para falar. Estamos com 30 minutos. Em velocidade 3, né? Mas é 30 minutos. Simbora. Acerca do direito à educação. Aí vamos chegar agora aqui. Eu trouxe para vocês, eu acho que 2 questões que tratam daquela partezinha final da Constituição que a gente acha que nunca cai, galera. Mas cai. E quando cai é a literalidade. Por isso que é importante dar uma lida. Então, com relação à educação. A União aplicará anualmente nunca menos de 15%. E os estados e DF e municípios 20%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, galera. Não. Artigo 211, né? Salvo engano, parágrafo 2º, pessoal. Na realidade aqui é 18% a União. E estados e municípios
25%. Na realidade, galera, isso aqui está no artigo 211 da Constituição, hein? 212 da Constituição, melhor dizendo. Lembrar que a não aplicação do mínimo na saúde e na educação pode gerar intervenção. Então, o município não aplicou o mínimo na saúde e na educação, pode sofrer intervenção estadual. Estado não aplicou o mínimo na saúde e na educação, pode sofrer intervenção federal. Letra B, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Perfeito. Artigo 211. Parágrafo 2º. Então, no ensino público, o município atuará, cuidado, não é exclusivamente, é prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil. Já os estados, no ensino fundamental e ensino médio. Município, ensino fundamental e educação infantil. Letra C. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa em direito de preferência do aluno que aguarda pela vaga. Não, galera. Importa em responsabilização da autoridade. Está no artigo 208. Parágrafo 2º. E nesse caso, há entendimento do Supremo dizendo que é possível que o judiciário ele determine que aquele aluno seja matriculado numa entidade privada, inclusive, porque direito à educação faz parte do mínimo existencial. Letra D, o ensino religioso previsto na Base Nacional Comum Curricular constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Falso por quê, galera? Olha só. O ensino religioso é de oferecimento obrigatório. O poder público é obrigado a oferecer, mas de matrícula facultativa. E o Supremo entende que ele pode ter natureza confessional. Isso mesmo. Né? Apesar de sermos um Estado laico, um Estado leigo, não termos religião oficial, o ensino religioso pode ter natureza confessional. Ou seja, é possível ensinar uma religião específica, né, naquela escola pública. E ele não está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Porque qual é a disciplina religiosa que ele vai atender? Depende da comunidade, depende da realidade daquela comunidade. Né? Então a Secretaria da Educação tem que fazer pesquisas, entrevistas para verificar qual a necessidade do ensino religioso naquela escola pública. Quais são as religiões que devem ser ministradas naquela localidade. Né? Porque tem que atender aqueles que querem, né, tanto são afetos a uma religião mais tradicional, como aquelas que não são tradicionais no sentido de não serem as predominantes na nossa sociedade. Mas eles têm direito de ser amparados também por meio do ensino religioso, se a pessoa quiser, porque a matrícula é facultativa. Então o ensino religioso ele não está previsto na Base Nacional Comum Curricular. E letra E, pelo princípio da gestão democrática do ensino público. Né, o princípio da gestão democrática do ensino público possui aplicabilidade imediata. Não, galera. Realmente há esse princípio, está no artigo 206, mas por óbvio a norma programática, né, não tem aplicabilidade imediata. Então, a letra B de bola é que responde corretamente. Última questão. Acerca da comunicação social, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Compete à lei municipal. Compete à lei municipal. Tô dando grito aqui no microfone ainda, né, pessoal? Deixa eu dar uma diminuída aqui. O vídeo de você vai ficar doendo. Compete à lei municipal regular diversões e espetáculos públicos que se realizem em sua circunscrição. Não, galera. Isso aqui compete a lei federal regular isso aqui. Previsão expressa do artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição. Inclusive para fins de classificação indicativa. Programa não indicado para menores de tantos anos, né? Isso aí quem vai regulamentar é a União. Letra B. A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade. Claro que não, né, galera? Aqui a gente não precisa nem se estender quanto ao tema. Letra C. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 5 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Está errado aqui, decoreba pura, não é 5 anos. 10 anos é o tempo aqui de naturalização.
D. O Congresso Nacional deve instituir como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Decoreba pura, galera, é isso mesmo. Né? Por incrível que pareça, a Constituição tem essa exigência, está aqui no artigo 224, e a gente tem esse conselho, ele foi criado por meio da Lei 8389. Então a Lei 8389 criou esse Conselho de Comunicação Social do Congresso. E letra E, o prazo da concessão ou permissão será de 10 para emissoras de rádio e de 20 para de televisão. Não, tá errado, galera. Televisão não são 20 anos, são 15 anos. Lembrar que o ato de concessão e renovação é do Poder Executivo. Cabe as questões, mas eu não vou passar batido uma coisa que meu feeling pode cair. Né? Então, agora finalizando mesmo, galera, eu trouxe alguns entendimentos do Supremo aqui envolvendo procuradorias municipais. Né? Se cair uma questãozinha, vocês vão acertar. Primeiro, lembrem que os municípios eles não são obrigados a instituir procuradorias municipais. O município não é obrigado. A Constituição não prevê a criação de procuradoria municipal. Estado membro não pode impor. Né? Algumas constituições estaduais estabelecem que municípios com tantos habitantes devem criar suas procuradorias. Não. O município cria se quiser. Mas se quiser criar, os procuradores vão ser nomeados por concurso público, deve observar o princípio da unicidade, ou seja, vai ser aquele órgão responsável por prestar assessoria jurídica e representação processual àquele município. E os procuradores, eles vão ser remunerados por meio de subsídio e aplica-se a eles o teto dos procuradores estaduais, 90,25% daquilo que ganha o ministro do STF. A gente vai ver isso aqui. Mas lembra que não é obrigado. Mas criada a Procuradoria Municipal, os cargos devem ser providos por concurso público. E deve observar-se o princípio da unicidade institucional. E proíbe-se, veda-se, que ocupantes de cargo em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria Municipal, exerçam as funções próprias dos procuradores municipais, se ele for criado. Porque se for criado, aplica-se o princípio da unicidade. Por óbvio, a essa vedação. A DPF 1037. A expressão procuradores, contida na parte final do inciso 11 do artigo 37, que trata do teto remuneratório da Constituição, compreende procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais da Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal em espécie do Supremo Tribunal Federal. E lembra que procuradores têm direito a recebimento de honorários sucumbenciais, sendo que o valor da soma dos honorários com os subsídios, essa soma deve respeitar o teto constitucional, a DIN 6163. E para a gente finalizar aqui, ainda nesse ponto, o que é importante lembrar aqui? É muito comum normas locais estabelecerem algumas prerrogativas a procuradores, que são prerrogativas que a Constituição outorga a magistrados e membros do Ministério Público. E normalmente há essa inconstitucionalidade. Então é inconstitucional. Lei local que assegura aos procuradores. Vitaliciedade. Galera, procuradores não têm vitaliciedade. Procuradores têm estabilidade. Após 3 anos de exercício. Também não tem inamovibilidade. Inamovibilidade que tem Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Procuradores não têm independência funcional. Não têm direito a porte de arma, independentemente de licença ou registro, nem tem foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa pode ser atribuído ao Procurador-Geral. Aí, ok. Porque ele, basicamente, é um secretário de município. Se for Procurador-Geral do município, é um secretário de Estado. Se for um Procurador-Geral do Estado. Mas aos procuradores que não são procuradores gerais, não são chefes da instituição, esse aí não tem foro por prerrogativa. Ao procurador-geral é possível que a Constituição Estadual, se é Constituição Estadual, estabeleça o foro por prerrogativa. No mais, galera, obrigado. Uma excelente prova. A gente passou aqui um pouco mais de 40 minutos na velocidade 15, brincando, brincadeiras à parte, mas passou um pouquinho de tempo, mas porque eu queria passar esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo relevante. Eu tenho certeza que o que a gente viu aqui vai ajudar você demais na sua prova. E espero que você faça uma excelente prova. Tenha certeza que eu vou aqui estar na torcida por você.
Administra bem o tempo, vai com calma, lê as questões com cuidado. Aquela questãozinha que você passa batido, que você lê rapidamente, pode ter um detalhezinho ali que pode, infelizmente, custar a sua aprovação. Então não deixe isso acontecer. Entenda que no dia da sua prova, aquele dia é um dia importante demais para você. Trate sua prova com carinho, leia com cuidado, leia com atenção, examine os detalhes. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para me procurar no meu Instagram. Prof. Mário, que eu estarei de braços abertos para ter a eventual dúvida que você venha a ter. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.